Oi, pessoal. Boa tarde. Vamos começar mais uma live para a gente falar sobre as plantas que curam tanto nossas emoções como nossos ambientes. Como que a gente pode fazer uso das plantas para trazer toda essa transformação que a gente precisa. E muitas vezes a gente não conhece, né? E não sabe o quanto as plantas são tão potentes. Oi, todo mundo. Kátia, Janine que tá chegando. Oi, 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 oi. Sejam bem-vindos. Michele. Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde. Verônica, Soraya, sejam todos bem-vindos. Olha só, eu preparei alguns cards, assim, bem legal pra gente conversar sobre algumas plantas que eu acho que são muito impactantes pra gente e que nós precisamos muito, né? Precisamos de verdade delas. Então eu trouxe algumas coisas bem bacanas pra gente conversar sobre. Todo mundo chegando, nossa, é de vários lugares. Contem para mim, de onde vocês estão? Onde vocês estão? De onde vocês são? Qual é o estado, cidade? Para mim saber um pouquinho dos lugares que vocês estão nos assistindo. E às vezes vocês me contam que são de lugares tão longe, tão diferentes. E eu gosto muito de saber de onde vocês estão. Isso, mandem coraçõezinhos, assim, mais pessoas conseguem ver. Vocês sabem que eu não acreditava nessa história de mandar coraçãozinho para mais pessoas nos verem. Eu achava assim, que todo mundo, eu entrava ao vivo, todo mundo me via. Todo mundo via meu íconezinho ao vivo. E vocês sabiam que não é assim? Não é assim. Tem pessoas que demoram, às vezes, 20 minutos de live só depois que abre para ela. Então, realmente, é verdade. Não é todo mundo que nos vê. Rio de Janeiro, a Verônica, Michele de Prudentópolis, a Thalita da Irlanda. Nossa, Thalita, eu vejo umas imagens, umas fotografias desse lugar. Eu fico encantada. Eu aprendi a ver o bonito, o belo no cinza. E às vezes eu vejo fotos desse lugar, meio uma imagem cinza, mas eu vejo tanta beleza. A Tila de Portugal, a Ana do Recife, Minas, a Valéria, a Clarice de Erechim, a Thaís do Rio Grande do Norte, Jundiaí, São Paulo, a Jéssica de Cantagalo, Florianópolis, a Fernanda, sejam todos bem-vindos, a Maria de Niterói. Ai, que lindo! Pois é, mas eu vejo umas imagens assim meio cinza, sabe? Mas eu acho lindo mesmo assim. Ai, meu Deus, a Vera está em Madrid. Ai, que incrível, Vera. Incrível. Eu tenho alunos da Espanha, eu tenho alunos da Suíça, eu tenho alunos dos Estados Unidos, tenho alunos de Portugal, tenho alunos de vários países. Ah, lindo, muito bom, muito bom. E aqui a gente vai falar sobre muitas plantas. E às vezes essas plantas que eu vou falar, pode ser que vocês encontrem nos lugares de vocês, ou já viram em algum lugar. Por exemplo, tem essa daqui que eu vou trazer para vocês, que é uma planta que se chama capim-estrela. E esse capim-estrela eu encontrei na Bahia, numa viagem que eu fui para Bahia. Então aqui no Paraná, onde eu moro, não conhecia, mas quando eu cheguei lá, conheci o capim-estrela. Então vou mostrar algumas plantas que pode ser que vocês conheçam aí na região de vocês. A Ivone tá aqui, a Índia, muito bem, sejam bem-vindos, todo mundo chegando. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, os florais, né, as plantas, o uso medicinal das plantas é algo incrível, magnífico. E eles são grande apoio para nós, grande apoio. Eu uso os florais sempre com um suporte muito grande em relação aos meus pacientes, em relação aos atendimentos, sempre usei. E eu acho assim que esse conhecimento, aprender a fazer uso das plantas, é algo que
muitas vezes nasce dentro de nós, né? Nasce dentro de nós ou alguém nos direciona nisso tudo. E eu fico muito feliz quando vocês me mandam mensagens me contando o quanto vocês têm transformado a vida de vocês, a casa de vocês, o ambiente de vocês com as plantas. O quanto isso muda os ambientes. É incrível como isso muda. E as plantas, elas podem nos direcionar de diversas formas. E eu quero aqui cada vez mais ensinar um pouquinho mais para vocês sobre tudo isso. E como eu postei hoje nos stories, a gente pode falar sobre muitos temas, né? Muitos temas. Hoje, por exemplo, eu estava estudando o efeito da maconha, né? Dentro da ciência, dentro da neurociência. Como que a neurociência vê, né, o uso da maconha, tanto medicinal, né, como o uso tradicional, enfim. Então, a gente pode trazer muitos temas bem bacanas e, às vezes, correlacionar, né? Dentro da biologia, qual que é o conflito? Qual que é a razão de uma pessoa fazer uso de maconha? Entende? E aí, olha só, querem que eu dê um sinal aqui pra vocês sobre isso? Tipo, Mara, por que uma pessoa faria uso de maconha? Vocês querem já saber disso? Só pra vocês já começarem a captar. Porque assim, a gente tem que aprender a ligar nossos neurônios e a maconha desliga nossos neurônios. Eu costumo dizer para alguns pacientes meus que às vezes me contam que fazem uso, eu falei, cara, queima neurônio, tu tá ficando com um problema aí no futuro. E aí, assim, olha só, né? O que as pessoas falam geralmente? Parem para pensar comigo, porque meu aluno, independente de ser uma turma regular ou não, vocês que estão aqui no Instagram, todos são meus alunos também. Quando a pessoa faz uso de maconha, qual que é o propósito dela usar muitas vezes, né? Um dos grandes propósitos é se acalmar, né? Essa maconha de uso tradicional, assim, do dia a dia, tipo, vou usar uma maconha para me acalmar. Faz sentido para vocês que as pessoas fazem isso, né? Que elas usam para se acalmar? Ó, a Bacarne entrando aqui. Outra aluna nossa lá da Espanha. Beijo, Bacarne. Faz sentido para vocês que é essa coisa de, quero me acalmar. Aí, faz uso de maconha. Compreendem que isso é uma das coisas que as pessoas falam bastante? Compreendem? Sim, faz sentido para nós. Aí lembre-se o seguinte, que aquilo que a gente experimenta hoje, vivencia hoje, faz uso hoje ou está na nossa rotina, não é do momento atual. Isso vem lá do passado. Quem é que deveria nos acalmar? E aí vocês já conseguem, se vocês conseguem responder, tá, a pessoa faz uso, a maioria faz uso porque quer se acalmar. O que a gente faz hoje, nossas atitudes de hoje, é uma resposta de algumas coisas do nosso passado, da nossa história. E aí, quem é que deveria nos acalmar? Aonde está o conflito dessa pessoa quando ela faz uso de maconha? Exatamente isso, principalmente mãe. Entendem? E é isso que eu gosto de ensinar para vocês, sabe? Que vocês consigam construir um caminho. Não liguem para minhas unhas, tá tudo fechado o salão, não posso fazer unha, depois eu tenho que tirar isso. Mas é isso que eu quero ensinar para vocês construírem um raciocínio, né? Um raciocínio. Então, ligando o conflito com a atitude, ou a atitude com o conflito. A gente tem que aprender a fazer isso. E aí, nós estamos... por aí. E aí, percebam quanto a mãe é importante. Oi, Nelcinda, todo mundo que tá chegando aí, sejam bem-vindos. Então, percebam quanto a mãe é importante. No curso Vida Consciente, que começou essa semana, a gente só teve 3 aulas. E hoje eu recebi uma mensagem, assim, incrível, né? De uma aluna que falou, Jesus, a 3ª aula me matou. Tipo assim, me derrubou, me destroçou e me reconstruiu de novo. Tanto que ela tinha respondido um questionário que eu mandei para eles me responderem por que eles estavam fazendo o curso. E ela falou, nem leia, porque, meu Deus, eu escrevi umas coisas absurdas lá e eu vou escrever outras coisas para você. Então, e o que a gente está estudando? A biologia.
essa compreensão, sabe, se construir esse elo, essa compreensão de por que a pessoa faz uso de maconha e qual é o conflito que ela traz, né? Então, quando a gente consegue perceber, a gente aprende muito, 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 muito. E não é difícil aprender tudo isso. Não é difícil, ainda mais com uma professora maravilhosa igual vocês têm. Não é difícil. Nada convencida. Rosane, saudade de ti, beijo também. Maria, beijo pra ti, que bom você aí. A Valéria assistiu a terceira aula, exatamente isso. Então, assim, é incrível, gente, é incrível. E é nesse nível, e aí, olha só, quando eu falo pra vocês, quando eu digo pra vocês que eu quero, eu já falei em algum momento, eu não sei se vocês escutaram sobre isso, mas eu quero fazer eu quero fazer um curso, eu quero fazer a faculdade da Maraísa, tipo, né, vamos abrir em janeiro, né, a faculdade da Maraísa. O que vocês vão fazer? Vão aprender um monte de coisa ali. Então a gente começa em janeiro e termina lá em dezembro. E é esse o meu propósito, trazer para vocês diversos temas, mas ensinar para vocês a neurociência, ensinar para vocês a biologia, o sentido biológico. É isso que nós precisamos aprender. Qual é o sentido biológico das coisas? Jubi linda, que fez faculdade comigo. Beijo, 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 Jubi. Então, qual que é o sentido biológico? Como que o nosso cérebro vê isso? Gente, sabe assim, é a faculdade da Maraísa pra vida, entende? Assim, independente do que você vai fazer com esse negócio, mas fazer pra você. Então, assim, esse é o meu propósito, com o passar do tempo, e nós vamos construindo isso, sabe? Eu sei que vocês querem, e eu sei que vocês vão fazer, e eu sei que vocês vão se inscrever. E é esse o meu propósito, de trazer esse conhecimento todo, sabe? Pra vocês, de uma forma bem bonita, bem prática, e que todo mundo compreenda. E aprendendo neurociência, né? Aprendendo neurociência. Sim. Vamos nos organizar, Eu quero fazer algo nesse sentido, realmente. Nesse sentido, igual a última live, né? A última live os alunos falaram, faz aula 4 horas da tarde, né? 4 horas da tarde a gente se inscreve para um curso aí. Então a gente vai nesse caminho. Vamos começar a estudar? Muito bem. Eu gosto muito de dividir com vocês aquilo que eu quero, porque assim eu já vou sentindo como que é ir pra vocês e que caminho que a gente vai tomar, tá? Muito legal tudo isso, muito legal. Olha só, por onde que nós vamos começar? Capim-estrela. Eu encontrei essa planta na Bahia. Não encontrei aqui no Paraná, nem nos outros lugares que eu fui. Encontrei na Bahia quando eu fui pra lá, em Ilhéus, numa viagem que eu fui há uns anos atrás. E é a coisinha mais fofa do mundo. É bem pequenininho. Vocês conhecem capim-estrela? Alguém conhece? Alguém já viu na sua região? Enfim, algo nesse sentido. E capim-estrela, ele tem uma mensagem super incrível, né? O capim-estrela, ele fala sobre eu me aceitar do jeito que eu sou e deixar os outros serem quem eles querem ser. E aqui vem 1000 conflitos nisso tudo, né? Porque o que acontece? Nós queremos assim, nós sempre temos aquele pensamento bom, que a gente quer ver todo mundo bem, todo mundo feliz, mas do jeito que a gente acha que é bom, do jeito que a gente acha que é bem, do jeito que a gente acha que todo mundo vai ficar feliz. Só que muitas vezes a gente esquece de pedir pro outro se é isso que o outro quer. Então nós somos muito controladores e nós muitas vezes achamos que sabemos o que é bom pro outro. E aí, eu vou dizer algo pra vocês. A gente não sabe nem o que a gente vai tomar de café da manhã do outro dia. Quem dirá o que é bom pro outro? Então, muitas vezes a gente vem nessa percepção, né, de o controle da nossa própria vida e querer controlar a vida dos outros também. E esse floral, ele traz isso, tipo, cuide de você, cuide da sua vida e deixe os outros fazer e ser aquilo que eles quiserem. E isso traz uma leveza, porque a maioria de nós não conseguimos
dizer sim para o destino do outro. A gente não consegue dizer sim para o destino do outro. A gente não consegue dizer sim para as escolhas do outro. A gente quer sempre salvar o outro. Só que muitas vezes, nessa escolha errada, é onde o outro vai aprender muito, mas muito. E a gente quer tirar ele disso. Então, nesse processo de dificuldade dele, muitas vezes é onde ele mais aprende. E a gente quer tirar ele de viver essa experiência. Porque a gente acha que a gente tá certo, que a atitude dele tá errada, que ele não tá num bom caminho e que ele não deveria fazer aquilo. Mas no fundo, muitas vezes ele precisa passar por essa experiência. Faz parte do processo de aprendizado dele viver uma experiência difícil e aprender com essa experiência. Gente, olha só, enquanto tem alguém que lava a roupa pra mim, eu nunca vou precisar lavar. Eu nunca vou precisar aprender a fazer algo. E aqui o Capim Estrela, ele mostra isso. Deixa o outro fazer. Capim Estrela, Cláudia, deixa o outro fazer aquilo que ele quer fazer. Deixa o outro fazer escolhas. Pare de querer salvar o outro. A gente quer sempre salvar. A gente não aceita um destino triste, um destino difícil. E o outro faz escolhas todos os dias. Todos os dias ele está escolhendo uma vida difícil, uma vida com problemas. E você quer que ele faça diferente. E ele não faz diferente. E ele continua nas mesmas escolhas. E você sofre. E você sofre mais do que ele. Você que não dorme, ele deita lá e dorme toda noite. Você não dorme. Tu fica ali pensando em uma saída. Muitos de nós precisamos fazer uso de Capim Estrela. Muitos de nós. Muitos. Então, Capim Estrela traz essa liberdade, né? Essa libertação de eu ser quem eu sou e permitir o outro ser quem ele quer ser. Dentro da pedagogia sistêmica, quando eu estudei lá atrás, a gente aprende, né? E a gente verifica o quanto os pais querem mudar os filhos, né? Os pais querem mudar os filhos e o quanto os pais têm dificuldade de aceitar os filhos da forma que os filhos são, da forma que os filhos se apresentam, a personalidade dos filhos. Os pais querem sempre que os filhos atendam às necessidades e às expectativas dos pais. E quando isso não vem, é um sofrimento, é uma tragédia familiar, né? Um filho que é diferente daquilo que os pais esperam. E o quanto nós pais temos que aprender e como aprender com filhos diferentes da forma que a gente espera. Porque no fundo, quem escolhe os pais são os filhos. Então, nós pais temos muito para aprender com os nossos filhos. E às vezes o nosso primeiro aprendizado é aprender a lidar com uma pessoa diferente de mim. Porque muitas vezes nossos filhos são nossos opostos. Nosso oposto, desculpa. Muito diferente. E por quê? Porque muitas vezes o nosso filho é a nossa sombra. Nossos filhos são aquilo que a gente mais teme. E quanto você mais teme, mais grande isso fica. Quanto você mais tem medo, maior aquilo se apresenta no comportamento do filho. Nossos filhos são a nossa sombra. Então, assim, muitas mães precisam de Capim Estrela, né? Aprender a olhar para o filho, a respeitar o filho, né? A ver o lado bonito de todas as atitudes dele. E quando você faz isso, isso tudo se acalma. Porque entenda que ninguém é vítima de uma história, faz parte também do teu processo de aprendizado com essa pessoa nessa personificação. Como gostaria que mãe ouvisse isso, fazendo todo sentido. Eu já aprendi a Rose. Verdade, vem para nos ensinar sempre. Capim Estrela, uma planta incrível para a gente fazer uso. Uma planta brasileira, né? E eu gosto muito de trazer as plantas brasileiras, tenho uma conexão muito grande com elas, porque faz parte da nossa rotina, são plantas que a gente encontra aqui no dia a dia.
Capim Estrela, eu tenho a possibilidade de me aceitar e aceitar os outros da forma que eles são. Eu paro de querer mudar o outro, eu paro de querer que o outro faça diferente. E aí, se a gente for mais profundo nisso tudo, percebam a nossa dificuldade. Geralda, todo mundo pode tomar capim estrela. Os florais, eles não têm contraindicação. A gente só toma alguns cuidados quando é gestante. O restante, criança, adulto, homem, mulher, pode fazer uso de florais, tá? E quando as pessoas fazem o curso e se formam, a gente ensina como que usa para as crianças, né? Tem uma indicação para criança, tem uma indicação para adulto, são indicações diferentes. O uso diferente, desculpa, a indicação é a mesma, mas são usos diferentes. Estou nesse processo com a minha filha, a Cláudia. Vivi, beijo para ti, Vivianzeiro. Então, o quanto nós temos dificuldade de aceitar o outro e o quanto a gente quer que o outro mude. Mas no fundo, quando a gente quer que o outro mude, a gente não olha para a essência do outro, para aquilo que existe. E aí muitas vezes nós construímos relacionamentos extremamente rasos com as pessoas. Porque no fundo nós impedimos elas de mostrar quem elas realmente são. Às vezes nós somos tão podadores, tão controladores, que a gente impede o outro de mostrar aquilo que ele realmente é, de mostrar aquilo que ele realmente pensa. Porque ele não tem um campo seguro para mostrar aquilo que ele é. E aí, se ele não mostra aquilo que ele é, ele constrói uma imagem para você, ele constrói uma máscara para você, e ele se relaciona, e você se relaciona com essa máscara. E que no fundo, não é essa pessoa. E que no fundo, não é um relacionamento profundo. E que no fundo, é uma relação rasa e extremamente superficial. E muitas vezes nós construímos isso com as pessoas que mais são próximas de nós. Por quê? Porque a gente impede essas pessoas de mostrar quem elas realmente são. Então, como elas não podem demonstrar quem elas realmente são, elas usam uma máscara, elas constroem uma personalidade para te agradar. Mas essa não é ela. E aí vocês constroem uma relação extremamente superficial. Porque no fundo, você não conhece essa pessoa. E ela não tem a permissão de se mostrar quem ela realmente é. Como é o nome? Capim Estrela, tá? Capim Estrela. Vanderleia, onde eu posso encontrar esse floral? Com um terapeuta floral. Ele faz a indicação para ti e aí você manda fazer a manipulação, tá? Um terapeuta floral. Lembrando que, olha só, nós estamos com uma turma de formação em terapia floral, começando essa semana. Se vocês têm interesse em aprender tudo isso, em se formar nisso e começar, quem sabe, um novo negócio para vocês, uma nova forma de trabalhar, essa semana a gente está começando uma formação de terapeutas florais para aprender tudo isso que eu tô falando para vocês. Certo? Ficou claro? Capim Estrela. Então, toda essa configuração bem bonita. Muito bonito. Olha só, outro que eu quero falar. Muito precisamos falar sobre ele, tá? Chuveirinho. Chuveirinho. Aqui, ele é uma imagem bem próxima da planta. Bem próxima da planta. Mas é um pouco mais distante essa fotografia, ele é um chuveirinho. É exatamente isso, como se fosse um chuveirinho. Essa relação superficial pode ser duradoura? Contem pra mim, o que vocês acham? Olha a pergunta da Mara. A relação superficial pode ser duradoura? O que vocês me dizem? Vou dar um exemplo pra vocês. Imagine, Mara, e todo mundo que eu estou num relacionamento. Estou numa relação e nós temos uma relação superficial. Eu e uma pessoa, né? Temos uma relação superficial. Quando nós estamos nos relacionando e acontece algum problema, quando é uma relação superficial, esse problema vem e destrói essa relação. Quando não é uma relação superficial, é uma relação profunda, os problemas vêm, a gente resolve os problemas e continuamos juntos. Quando é uma relação superficial, a relação não tem força. Os problemas vêm
e destroem essa relação. Tipo, acaba essa relação, a gente termina, a gente se afasta, a gente briga. Quando é uma relação profunda, os problemas vêm, nós resolvemos os problemas e continuamos juntos. Então, existe uma configuração muito importante em relação a isso. Relacionamento de casal com uma relação superficial e rasa não tem futuro nenhum. Com quem que você tem uma relação rasa e superficial? Com uma pessoa que você encontra lá de vez em quando, com uma prima que você vê numa festa ou outra de família, com uma vizinha que você diz oi, tudo bem, beijo, tchau. Essas pessoas são relações rasas e superficiais, porque são pessoas que no fundo não te conhecem profundamente. Agora, uma relação profunda, relacionamento de casal, precisa ter uma relação profunda, tá? Precisa ter. Mesmo pais e filhos que nunca se entendem. Sim, tem muitos relacionamentos onde tem pais e filhos que a relação é extremamente superficial. Não se conhecem, né? Não se conhecem. E aí, assim, eles podem se manter juntos? Pode. Quando um mantém a farsa. O que é a farsa? É mostrando uma imagem que não é ele. Porque ele tá agradando o outro e aí a gente mantém isso junto. Mas precisa sempre manter essa personalidade que no fundo não é ele. Entende? Então, dá pra fazer? Dá pra fazer. É o ideal? Claro que não é o ideal. Porque ninguém aguenta por muito tempo vender uma coisa que você não é. E o outro sempre saca quando você não está sendo verdadeiro. O outro sempre saca. Então pode durar por muitos anos, até não aguentar mais. Pode durar por muitos anos. E tá tudo certo. Desde que um mantenha, né, toda essa estrutura. E o outro tolere isso. Porque no fundo o outro sabe quando ele tá sendo verdadeiro ou não. A gente sempre sabe quando a pessoa tá sendo verdadeira ou não. Sempre sabe. No fundo a gente sempre sabe. Só que às vezes é um jogo de ego tão grande que eu omito e minto e você faz de conta que você acredita. E aí vivem a vida inteira juntos. E tá tudo certo. Chuveirinho. O que representa chuveirinho? Eu super indico o chuveirinho para muitas pessoas. E muitos de nós precisamos do chuveirinho. Mara, qual que é o propósito de chuveirinho? Chuveirinho, ele abre nossos chakras superiores. Nossos chakras superiores. Ele abre nosso campo de visão. Chuveirinho, ele faz um trabalho similar ao óleo essencial de olíbano. O óleo essencial de olíbano abre o teu terceiro olho. Abre a sua visão. Sabe aquela pessoa que não vê saída para os problemas? Aquela pessoa que está assim, né? Uma visão muito estreita, foco só no problema, não se abre para um caminho de solução, não se abre para outras formas de pensar, não se abre para outras experiências, teimoso, cabeça dura, dificuldade de aprender, né? Então, o chuveirinho é um floral que abre todos os chakras superiores. E nessa abertura dos chakras superiores, é como se eu tivesse olhos. E esses olhos me facilitam ver aquilo que eu não estava vendo. Então, eu já indiquei para vários alunos, quando eles vêm para o curso, às vezes têm dificuldade de aprender. E às vezes eles têm crenças tão grandes com o processo de aprendizado deles, que todos esses chakras, que são olhos, né? Esses chakras superiores, que nos permitem ampliar a visão, ampliar a nossa visão de mundo, estão todos fechados. E realmente a pessoa não consegue ver outras possibilidades. Chuveirinho é um floral que auxilia esse abrir esse campo de visão, ver de forma diferente, experimentar novas formas de viver que eu não experimento por medo, por insegurança, por achar que não existe outras formas de viver. Eu não sei se vocês já viram isso, mas existem muitas pessoas, por exemplo, assim, que para elas não existe outra forma. É só essa forma. Elas não conseguem perceber que existem outras formas da gente fazer, da gente viver ou viver nossas experiências. Como é o nome do óleo essencial? Olíbano. Olíbano. Alguém escreve aqui para mim, por favor? Chuveirinho
é similar ao olíbano. O óleo essencial de olíbano, se você não encontrar na sua cidade, enfim, lá na nossa loja online tem olíbano para vender. Obrigada, Verônica. O olíbano, ele abre o nosso terceiro olho. Então, ele desperta o nosso terceiro olho. Maraísa, quando que a gente deve fazer uso de olíbano? No momento de meditação, onde você vai se conectar a algo maior, né? Essa percepção precisa estar aumentada. No momento de oração, quando você vai se conectar com o seu divino pessoal e nesse intuito você quer, você espera uma saída, você está pedindo para ele te mostrar algo que você, quem sabe, não está vendo. Sabe quando você está pedindo algo para o seu divino pessoal, né? Me mostre o que eu devo fazer, qual é o melhor caminho. Quando você vai atender um paciente, por exemplo, se você trabalha na área da saúde, atender um paciente, uma gotinha de óleo de olíbano aqui no terceiro olho faz abrir esse terceiro olho. Mara, eu não sei o nome dele em inglês, não sei mesmo. E aí o que acontece? Não sei mesmo. Ia falar uma outra coisa, mas acho que não. E o que acontece, né? Ó, a Verônica escreveu ali, mas não sei. Olíbano, tá? Como usar o óleo? Uma gotinha no terceiro olho. E aí, assim, o olíbano não é um óleo para vocês passarem no terceiro olho e irem lavar roupa. Não é para fazer isso. O olíbano é pra gente colocar uma gotinha no nosso terceiro olho e atender um paciente, atender um cliente, porque ele nos ajuda a fazer leitura de campo. Então, quando o paciente vem e traz uma queixa, uma necessidade, uma pessoa vem e traz uma necessidade, esse óleo auxilia você a fazer a leitura de campo desse paciente e identificar o que tem por trás daquilo que o paciente está falando. Porque na maioria das vezes, aquilo que o paciente fala não é o que ele quer dizer. Ou não é a situação que a gente precisa ver. Então assim, é um óleo incrível, né? Quando os três magos foram visitar Jesus, né? O olíbano foi algo que foi levado pelos três magos, tá? Algo extremamente potente e muito, muito bonito, tá? Nelite, eu não usaria olíbano para dormir, não. Porque, olha, na hora de dormir é hora da gente descansar. A gente já vai para outros campos dormindo. Imagine com óleo de olíbano. Eu não usaria. Usaria só para atender alguém, algum paciente. E usaria para quando eu fosse meditar, que eu preciso encontrar um caminho, eu preciso encontrar uma resposta, eu preciso encontrar isso, né? Ele abre esses nossos chakras superiores, ele abre o nosso campo de visão, expande o nosso campo de visão. E muitos de nós... Parece... Pronto, voltou? Parece que deu uma baixa aqui na minha internet. Então, muitos de nós somos super fechados. A gente não se abre para coisas novas, a gente não se permite ver as coisas de uma forma diferente. Certo? Todo mundo aí ok? Me deem um sinal só se tá tudo bem, porque ele deu aqui um sinal de que minha internet estava fraca. Me contem se tá tudo certo. Sim? Vou aguardar. Acho que tem um delay daí. Sim, tudo certo. Então, perfeito. Então, voltamos aqui. Esse aqui, cana de açúcar. Gente, cana de açúcar é incrível. Todos nós já passamos por isso ou conhecemos pessoas que passam por isso. Olha só. Eu vou até ler o que representa só para vocês perceberem, tá? Só para vocês perceberem. Estudantes pode usar? Pode usar, tá? Cana de açúcar vem trazendo conforto e nutrição para nossas partes que têm fome de amor, ensinando a vivenciá-las no aqui e no agora. Cana de açúcar para quem tem fome de amor, mas não só fome de amor, necessidade de doce também. E doce representa o quê? Carência.
Que carência representa o quê? Amor, atenção, tudo é a mesma coisa. Estudantes podem usar? Eu daria outro floral para estudantes, tá? Vou falar sobre isso depois, Geralda. Posso usar em mim para atender pessoas no caso da aplicação de reiki? Sim, com certeza. Olíbano, chuveirinho, incrível. Por exemplo, assim, faz um floral de chuveirinho, deixa lá pronto. Chegou um paciente que vai atender com reiki, toma chuveirinho, tá? Incrível, tá? Vai lá. Então, olha só, cana de açúcar, para aquelas pessoas que têm fome de amor, para aquelas pessoas que têm fome de doce, para aquelas pessoas que vivem algum tipo de dependência ou codependência emocional. E aí, aqui abrange muitas pessoas, porque muitas pessoas vivem essas experiências, né? E já vou antecipar para vocês, essa dependência, essa codependência de doce, por trás disso tem uma carência. Por trás disso existe uma falta. Mara, e essa falta pode vir da onde? Pode vir de diversas situações, como do contexto familiar ou como da pessoa para com ela própria, entende? Em alguns momentos é essa falta de amor, é essa falta de cuidado para comigo mesmo. Então, o cana-de-açúcar é um floral incrível, incrível. A gente usa muito com crianças que os pais não estão disponíveis para dar amor. Crianças para os pais que tem os pais que não estão disponíveis de presença de qualidade, dando atenção, não estão conseguindo, porque existem muitos pais que às vezes não estão conseguindo fazer isso. A gente indica cana de açúcar. Eu tenho super dependência do doce. A Denise, ó, mais pessoas aqui com essa questão de dependência de doce. Gente, cana de açúcar. E doce é totalmente afetivo, tá? Doce é totalmente afetivo, totalmente amor, é isso. E aí, tem algo que eu quero falar pra vocês. Eu vou falar sobre esse floral agora, tá? Que eu quero mostrar uma coisa pra vocês bem importante. Tudo certo, então? Cana de açúcar, comida, né? Necessidade de comer, falta de doce, necessidade, assim, de amor, necessidade de carinho, de afetividade. Está relacionado cana de açúcar. Eu quero mostrar um outro floral aqui pra vocês, que é bem interessante, que a gente vai falar sobre esse tema. Essa falta pode ser somente em percepção da própria pessoa e não ser real? Ótima pergunta. Sim. Muitas vezes, essa falta, essa necessidade, Jubi, é dele. Não que ele não recebeu. É da pessoa. Às vezes ela acha que ela quer mais, o que ela precisa de mais, mas não significa que não tenha recebido, tá? E aí tem que trabalhar essa percepção. Meu marido come muito doce, super carente. O pai e a mãe morreu, ele tinha 3 anos. Ó, a Geralda, ela já conseguiu compreender tudo isso. Meu filho adora um doce como eu e é muito grude. Acredito que seria interessante floral cana-de-açúcar. Eu sempre indico cana-de-açúcar para as crianças, sempre. Porque as crianças... Dói meu sacro quando eu me mexo. Porque as crianças... Tem que me mexer devagarinho. Júbi, olha só como tô. Eu, fisioterapeuta, aqui agora. Porque as crianças, elas têm essa carência inerente. Não importa quanto de qualidade de presença que você dê, as crianças sempre querem mais. Elas sempre têm fome demais. Fome de amor, fome de carinho, fome de atenção. Nunca preenche isso. Então, muitas vezes, esses florais ajudam a acalmar, porque tem algumas crianças que levam isso num nível mais sério ainda, levando até mesmo como consequências emocionais, tá? Por que eu quis falar sobre a açucena, né? Exatamente, olha o que a Nath escreveu, né? Sim, eu fico direto com ele, sou presente, mas é pouco. Criança sempre quer mais. Criança sempre quer mais. Não preenche. Nossa filha não gosta de doce. Seria bom dar para ela um floral? Fábio, depende.
Depende de como é o comportamento dela, qual é a necessidade dela. Floral é um manipulado na farmácia para tomar? Giane, nas farmácias de manipulação, ele já está lá pronto o cana-de-açúcar. Mas a gente sempre faz uma composição de florais. Então eu passo uma receita e a gente faz uma composição desses florais todos para o paciente tomar. Então não é um só, geralmente a gente passa mais de um. Minha mãe é diabética e come muito doce, não consegue parar. Os seus pais foram carentes demais com todos os filhos. Quem é diabético deve tomar cana-de-açúcar? Deve colocar na caixa de água a cana-de-açúcar. Sim, exatamente isso. E olha só, diabetes é o quê? Qual que é o sentido biológico de diabetes? Perdi o doce da vida. Perdi o doce da vida, entende? Então por isso que ela não consegue parar de comer. Por quê? Porque tem uma sensação de perda o tempo todo. Uma carência o tempo todo, uma necessidade o tempo todo. Adolescente extremamente grudado e carente, abraça a gente o dia todo. Posso indicar cana-de-açúcar? Elisângela, esse menino deve ser um menino. Meu Deus, esse menino tem que grudar ele no pai dele. Esse menino, eu não daria cana-de-açúcar para ele. Eu daria florais para trabalhar o masculino dentro dele. Tem que crescer. Ele já não tá mais na fase de cana-de-açúcar. Mara, adolescente não toma cana-de-açúcar? Não estou falando isso. Mas quem sabe para Elisângela, o filho dela, 16 anos, não daria cana-de-açúcar. Tem que ir pro campo do pai. Tem que se tornar um homem. Senão, meu Deus, sabe o que acontece se ele não se torna um homem? Ele fica aquele filho muito próximo da mãe e ele só é amigo das mulheres. Ele não se relaciona com as mulheres. Não se relaciona. Sabe assim, tipo, só amigo. Aí as mulheres olham pra ele e dizem: ai, ele é tão queridinho, ele é tão meu amigo, mas elas nunca vão querer dar um beijo na boca dele. Vai afetar as relações. Não vou falar vai afetar. Pode afetar, tá? Então, tem que trabalhar masculino. Ó, Geralda, linda e maravilhosa, que já é minha aluna. O que ela colocou ali? Dá-lhe girassol pra ele. Girassol e outros florais também que trabalham o masculino. Tem que fortalecer o masculino dele e jogar ele no campo do pai. Só que qual que é a dificuldade? A mãe não deixa. A mãe, exatamente, olha ali o que ela escreveu. Várias amigas e não namora. A mãe, e ele, presta atenção, porque muitas vezes é a mãe que não dá um chute na bunda. Entende? A mãe segura. Ele fica e a mãe segura. Tá, daí ninguém tira, entende? Ninguém tira, o pai não consegue tirar. Tem que mandar ele pro lado do pai, entende? Como que faz isso? Tem várias formas de fazer isso, mas os florais podem ajudar. Certo? Tudo bem? Faz lá o curso de florais para você aprender. A gente aprende tudo isso no curso. E quando o pai não mora perto, Mara, precisa ir pro masculino. Olha só, vamos falar sobre isso. Já mandei até morar fora. Não vai ir, Elisângela. Não vai, desse jeito que ele tá, ele não vai nem morar fora. E aí, nessa postura que ele tá, Elisângela, ele não vai morar fora. Ele não vai fazer faculdade fora. Entende? Não vai, não sai de baixo. Tem que dar um chacoalhão nele, tá? E muito floral. E floral pra mãe também. Porque a mãe não larga. Lembre-se o seguinte, é sempre uma codependência dos dois lados. A mãe não larga e ele não sai. Então a mãe também tem que ser trabalhada. Porque às vezes a gente vai ver. No fundo, a mãe não libera. A mãe é que não libera. Nós, olha, gente do céu. Eu vejo assim, o quanto nós mães somos complexas nisso tudo. Esse curso de florais deve ser maravilhoso. É incrível, gente. Vocês aprendem tudo isso, tá? Vocês aprendem tudo isso. E aprendem como fazer uso disso tudo, tá? Quem puder, ingresse, se inscreva, ingresse com essa turma nova que tá começando agora, tá? E o valor tá promocional, então não perde essa chance. O link tá lá na bio do meu Instagram. Vamos falar sobre a Sucena? Então, olha só. Mari, então a mamãe pode e deve tomar sempre cana-de-açúcar diabética? Pode, diabético pode. Pode tomar cana-de-açúcar, sim. Sim, Elisângela, você fica rindo por quê? Porque você entende o que eu estou falando, né? Só por isso. E a pessoa que já nasce diabética, falta de quê?
Tá aí, na gestação. Às vezes falta de mãe. Falta de doce da vida. Pode ser que essa mãe passou uma gestação totalmente sem experimentar essa coisa gostosa da gravidez. Quem sabe ela não experimentou o gostoso de estar grávida. Natália, beijo pra ti. Saudade de você. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Açucena. Mara, e quando eu não tenho a mãe junto? Tá, deixa eu só voltar aqui que eu quero seguir aqui o raciocínio. Então eu tava falando de cana-de-açúcar. Quando eu não tenho os pais, e principalmente a mãe próxima, né? Essa mãe espiritual, essa mãe próxima, com qualidade de presença. Eu vou dizer algo pra vocês. Muitas vezes, nós não temos a mãe e nós não temos o pai. E o que a gente faz? O que a gente faz sem mãe, sem pai físico? Como que a gente faz tudo isso? Eu já atendi vários pacientes sem a mãe e sem o pai físico. Ou os pais vivos, mas sem condições alguma de dar algo pro filho. Né? De uma qualidade de presença, de uma qualidade de conversa. Porque existem pais de todas as formas, gente. A gente precisa saber disso. E aí, aonde que a gente se conecta? A gente se conecta com os pais espirituais. Então, quando eu atendo os pacientes, a gente vê que o pai físico, a mãe física, não tem condições de dar aquilo que o filho precisa. A gente conecta esse filho aos pais espirituais. Todos nós temos pais espirituais. Todos nós temos. Então, a gente leva esse filho a essa conexão com esses pais espirituais. E é lindo quando a gente faz isso. E é super emocionante conectar uma pessoa aos pais espirituais e ela encontrar esses pais espirituais. Porque tem uma forma da gente conduzir uma meditação onde a pessoa vê fisicamente esses pais espirituais. Essa mãe e esse pai. E dali ela recebe, né? Dali ela recebe algo que lhe falta. Então, tem outras formas também da gente trabalhar quando esses pais não estão disponíveis. Porque muitos de nós temos pais que às vezes não estão disponíveis emocionalmente, consciente, né? Tem pais doentes. E às vezes o filho precisa viver uma experiência mais física. Porque tem pessoas que a gente consegue trabalhar de uma forma, tem pessoas que a gente tem que trabalhar de outra. Na área da saúde não tem regra pra nada, tá? Certo? Mara, eu vivia com anemia, agora pré-diabetes e sem anemia. O que pode ajudar? O que pode ajudar? Suzane, tem que perceber o que eu preciso para preencher minha vida, para trazer alegria para minha vida. Ou por que eu tenho a percepção de que a vida não é alegre, não é gostosa. Aonde que eu aprendi que às vezes a vida é muito difícil? Aonde que tá essa crença aqui dentro de mim, tá? E aí a Suzane é um caso, né? Eu sem pai e sem mãe físico. Entende? Então, assim, tem toda uma configuração em relação a tudo isso. Todo um trabalho em relação a isso. E às vezes encontrar esses pais espirituais e conseguir se conectar e trazer, né? Tomar aquilo que necessita. Tomar aquilo que necessita. Quando somos adultos, podemos nos conectar com esses pais espirituais? Jane, a maioria das pessoas que eu faço essa dinâmica são adultos. Porque às vezes a gente vê que a pessoa não consegue, ela tá ali num looping que ela não tá saindo. E às vezes ela precisa desse encontro. E aí a gente vai, não tem como a gente fazer isso, não importa a idade. Certo? Vamos seguir? Açucena, história de amor e ódio com a mãe. História de brigas e junções com a mãe. Um dia a gente briga, no outro dia a gente tá junto, no outro dia a gente... Aquela coisa, aquele caos de relacionamento. Um dia eu consigo agradecer pela vida, no outro dia eu tenho raiva dela. Num dia eu tenho paciência, no outro dia não consigo nem escutar a voz dela. Açucena, um floral específico. Relacionamento, filhos
e mãe. Essa dualidade, essa briga interna, Thaís, linda, gratidão, tá? Tô vendo aqui a mensagem da Thaís. Esse conectar com os pais espirituais é igual uma constelação? Não, Ingrid, eu faço por meio de uma meditação. Faço por meio de uma meditação e levo os filhos até lá. A Daliane, minha irmã com minha mãe. Eu tomei bastante a Sucena lá atrás, alguns anos lá atrás. Sabe essa dualidade? Tem também pro pai, tá? Sim, essa dualidade muito grande, né? Existem muitas pessoas que vivem essa dualidade. Muitas pessoas. Esse serve para casais. Eu não trabalharia esse para casal, sabe, Angelita? Porque eu olharia mais profundo nessa questão de relacionamento. Por que a gente tá nesse amor e ódio? O que tem por trás disso? Às vezes teriam outros florais mais indicados, sabe? Às vezes teriam outros. Mas esse daqui é um floral incrível para trabalhar essa dualidade dentro de nós. Um dia eu te amo, um dia eu não quero te ver. Um dia eu tenho paciência, no outro dia eu não consigo escutar a voz. E é muito comum isso acontecer entre filhos e mãe. Muito comum, muito comum. Às vezes a gente fala isso, né, e as pessoas podem pensar, nossa, mas será? Vocês não fazem ideia o quanto é comum. Mãe e filha tem que tomar ou uma só? Depende, Geralda, né? Na época eu tomei sozinha. Se a mãe não... Vamos supor que as duas buscaram tratamento, as duas podem tomar. Só uma buscou, aquela que buscou toma, tá? Aquela que buscou toma. Qual para a dualidade entre filhos e pai? É muita testosterona. Elisângela, temos que trabalhar sim, tem florais para trabalhar isso, para trabalhar esse respeito e a ordem do masculino, tá? O que os meninos ali precisam trabalhar, né? Muitas vezes os meninos com os pais. O respeito e a ordem com o masculino, tá? Todos os irmãos temos que tomar. A Maíra escreveu. Tenho problema de coluna. E dizem que é problema com a mãe. Sempre tive muita afinidade com a mãe. Não. Eu não vejo problema de coluna com mãe, tá? Não vejo. E depende de onde que tá essa dor. Nós temos uma coluna subdividida, com centenas de espaços e conteúdos ali, tá bom? Mas eu não diria que é com mãe isso aí não, hein? Musgo. Olha que lindo. Vocês sabiam que musgo é a primeira planta existente no mundo? Musgo. Uma ótima planta. Ela é incrível. Olha só. Musgo nos conecta com nossa criança interior. Quando durante gestação e primeiros anos de vida sofremos algum tipo de sentimento de abandono ou desatenção. Então, o musgo trabalha a nossa criança interior. Quando durante gestação ou primeiros anos de vida, meus pais não conseguiram me dar amor, atenção, cuidado. Ele ajuda eu me conectar. E aí, esse floral aqui também nos ajuda. Lembra daquela meditação que eu falei para vocês que leva para os pais espirituais? Esse floral aqui me ajuda a me conectar com esse amor materno mais profundo, mesmo que eu não tenha recebido de minha mãe. Ele me ajuda a me conectar com esses pais espirituais e sentir esse amor vibrando dentro de mim. Tipo amor interrompido. Uau, no curso terá sobre esses flores e cada característica? Claro, Denise! No curso aprendem todas essas plantas e para que ela é usada. Estou amando. Que florais são esses? Eu perdi o comecinho. Nath, esses aqui são de Gaia, tá? Esse é pra mim. Lindo. É lindo esse daqui. É lindo assim, sabe? E aí, parem... Só deixa eu comentar uma coisa com vocês. Quando os meus pacientes escolhem os florais, são eles que escolhem. Então, ele não sabe o que representa esse daqui. Ele olha essa imagem e diz, quero esse. E aí, eu conto pra ele o que representa esse floral que ele tá tomando. Sabe o que é a pessoa ficar assim... a pessoa fica emocionada.
ela fica chocada, ela tem vários sentimentos enquanto ela escuta o que eu estou dizendo, porque é algo que vai lá no profundo dela, porque a nossa alma sempre sabe o que a gente passou. Às vezes nós não temos consciência de que nós passamos, mas a nossa alma sempre sabe o que a gente passou. Musgo, exatamente. Então quando... E parem para pensar, vocês aqui são só escutando. Imagina no lugar de paciente você escutar que a planta que você escolheu fala de um sentimento de abandono durante a gestação, nos primeiros anos de vida, e que esse floral vai te conectar ao amor mais profundo materno, mesmo não sendo dos seus pais físicos. Então, assim, é algo muito, muito bonito. Mara, aqui na região não encontramos florais de Gaia, só os florais de Bá. Tem como vocês mandarem manipular em outras farmácias e eles enviarem para vocês, tá? Bem tranquilo. Bem tranquilo. Sugiro tomar ele. Esse aqui eu sugiro tomar. Tem que viver essa experiência de tomar esse floral, principalmente se você tem essa história. Principalmente se você tem. E lembre-se, olha só, ele nos conecta ao amor mais profundo materno, primordial. Musgo foi a primeira planta que existiu aqui, entende? É extremamente ancestral, extremamente ancestral. Então, quando a gente estuda as plantas, não é simplesmente estudar as plantas, tipo, é muito profundo todos esses ensinamentos. Quem tem interesse, olha, vocês têm que ingressar nessa turma nova, no pessoal que está começando agora. Tem que ingressar. Porque é muito aprendizado. E tem que aproveitar que está lá no valor promocional. É um grande presente que a gente se dá. E como eu disse, a gente vai assistindo as aulas e já vai fazendo a receitinha. Para nós e para todo mundo. Tipo, termina uma aula, já tem uma receita pronta. Lindo, lindo mesmo. Lindo mesmo, sem dúvida nenhuma. Deixa eu falar aqui. Separei vários aqui. Eu queria falar todos, né? Temos todos para falar. Mas olha só. O que vocês querem que eu fale? Escolham. Querem que eu fale sobre a amarelinha ou a branca? Qual que vocês querem que eu fale? A Maria falou que vai fazer. Maria, se inscreve lá no link da bio do meu Instagram, tá? O copo de leite ou a lamanda? Qual que vocês querem que eu fale? O musgo tem como ter em casa a planta? Jane, isso eu respondi antes. Façam a experiência de tomar. Façam a experiência de tomar. Ai, amarela, lírio, branca. Tá. Olha só que divisão, que dúvida. Vou falar das duas, então. Vou começar pela amarela. Quem sabe? Quem sabe o nome dessa flor? Quem sabe? Vocês sabem? Vou falar das duas, tá? A alamanda, mas essa Jubi maravilhosa, a alamanda, extremamente comum. A gente vê na casa da vizinha, a alamanda. E aí, olha só. A alamanda... eu vou falar sobre uma orquídea. Vocês sabiam que tem uma orquídea? Ai, gente, não sei se eu posso falar aqui. Ela tem o desenho do nosso órgão genital. Eu vou mostrar pra vocês. Mostro pra vocês amanhã, tá? Amanhã eu mostro. A lamanda. Super comum. Muito fácil de encontrar. Mara, qual que é o princípio de alamanda? Trabalhar a nossa comunicação. Então, ajudar a nós nos expressarmos. A falar sem ser agressivo. A falar sem ser agressivo e a escutar. A lamanda nos ajuda a escutar. E aí a gente tem um problema gigante de escuta. Gigante, a gente não sabe escutar. A gente não consegue escutar. Eu vou ter que procurar. Ai, gente! Vocês não acreditam. Eu falei que ia ter que procurar. Abri a caixa. Era a primeira da caixa. Tá bom. Depois eu vou falar pra... Olha aqui, ó. Estão vendo? Estão vendo isso? Depois eu conto. Então vamos lá. Há 3 dias olhei uma e dei um cheiro. Minha avó tinha na janela. Plantei a lamanda no local onde meu avô faleceu. Lindo! A lamanda nos ajuda a escutar.
nós temos uma dificuldade gigante de escutar. No fundo, a gente só quer escutar aquilo que a gente quer escutar, né? A gente tem um ouvido seletivo. A lamanda nos ajuda a escutar e a nos expressar, a falar sem ser agressivo. É uma planta linda pra gente ter em casa. Se eu não me engano, a lamanda, ela tá sempre meio que florida. Sabe aquela planta que tá sempre com flor? Ela é linda, 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 linda. E ela dá como uma trepadeira, sabe? Vai se movimentando. Uma linda planta pra gente ter, tá bom? E fazer uso deste floral. Estimula, então, nossa comunicação e nossa ausculta. Mara, o que mais você indicaria para um paciente de alamanda? Que você indicaria fazer uso de alamanda? Ler o livro Comunicação Não Violenta. Ler o livro Comunicação Não Violenta. Para trabalhar toda essa fala sem ser agressivo. Porque nós somos muito agressivos na nossa fala. E o livro Comunicação Não Violenta, que é um livro do Rosenberg, ele ensina a gente a falar sem ser agressivo. Nos ensina a falar sem ser agressivo e se fazer entendido. Entenderam? Tudo certo aí? Eu tenho uma lamanda roxa escura, mesmo significado? Ingrid, eu não conheço ela em outra cor. Pode ser que seja uma outra espécie de planta, tá? Se alguém sabe que ela tem outra cor, me avisa. Mas eu só conheço ela amarela, tá? Rosenberg. Vou escrever aqui pra vocês. Rosenberg. Comunicação Não Violenta. Todo mundo deveria ler esse livro. Todo mundo. Que bom que vocês estão anotando tudo. Olhem isso. Olhem. Vocês conseguem ver? Estão vendo? Ó, a Janine falou que tem outra cor. Então, se ela manda, vai fundo. Tem várias cores. Perfeito. Ótimo. Eu só conheci amarela. Estão vendo? Sim, conseguem conectar o que essa orquídea representa? Sim, sim, sim. Vou ler para vocês. Vínculo e harmonia entre a energia sexual feminina e os ciclos da Terra. Restaurando o sentimento de que a vagina é um portal de força e amor. Ajuda a curar as feridas emocionais provocadas por abuso e violência sexual. Possibilita que a energia de dor, medo, hostilidade estagnada nos órgãos sexuais femininos volte a fluir e possa contatar padrões mais leves. Então vamos lá. Essa orquídea roxa, ela fala sobre essa experiência, né? Essa pessoa que passou por uma experiência muito nociva em relação à sexualidade, né? A agressividade, pode ter sofrido algum tipo de abuso sexual ou ferida emocional muito profunda. E toda essa energia está estagnada nos órgãos, né? E na região da vagina e dos chakras da vagina. Então, esse floral vem no intuito de liberar todas essas cargas. E vocês sabem que muitas vezes, e aí é muito importante a gente trabalhar tudo isso, né? Muitas vezes, nós mulheres que passamos por algum tipo de abuso sexual e eu vou falar algo pra vocês não generalizem. Então, assim, a energia, ela pode ficar estagnada ou ela pode se acelerar. Energia pode ficar estagnada, nesse caso fala da estagnação da energia. E tem um outro caso que a gente pode acelerar todo esse padrão energético. E aí não generalizem, mas sabem, mulheres com quadril muito largo, muito grande, geralmente é uma energia muito acelerada e pode ser que essa pessoa já sofreu algum tipo de abuso. Mulheres, alguns perfis de mulheres que já sofreram algum tipo de abuso, elas ficam com a energia mais acelerada e não estagnada.
e elas atraem outros homens. Eu não sei se vocês já viram situações assim. Por exemplo, sofri um abuso, e aí um tempo depois sofri outro, e assim, venho sofrendo, sabe? Com a mesma pessoa, pessoas diferentes. Sofri mais de uma vez. Então, o que acontece? A energia, às vezes, fica super acelerada. Para os homens, isso é extremamente inebriante, é extremamente atrativo, e eles vêm com uma força muito grande para essa mulher. Muito grande. É inebriante o que acontece. Então, eles vêm com uma força muito grande e, de novo, ela sofre. A energia se descontrola, fica extremamente acelerada e, de novo, ela atrai um parceiro ou uma pessoa que vai fazer a mesma coisa. O que nós precisamos perceber e aprender? Em alguns momentos, nós sofremos algum tipo de agressão de parceiros. Não necessariamente de pessoas estranhas. Do namorado, do ficante, do marido, né? Tudo isso. Caraca, faz sentido. Tem uma amiga assim, que tem muito sentido sobre os quadris largos. E ela é bem... Sim, é isso aí. Conseguiram compreender, gente? Vocês já viram histórias que atrai mais de uma pessoa, sofre abuso com mais de uma pessoa? Já viram isso em alguma situação? Minha tia, né? Quadril bem largo. E aí, é isso aí. Não vou ficar lendo aqui, tá? Pra não ficar gravado. Posso tomar mais de um floral? Ou seja, sim, pode. Sempre com uma receita médica, tá? E aí, vocês podem fazer o curso de florais e vocês fazerem a receita pra vocês. Aí tá tudo certo, entende? Então, essa semana a gente tá começando uma turma nova. As aulas já estão disponíveis para vocês acessarem. Aproveitem que vocês podem pagarem até 10 vezes no cartão. R$79 por mês. Tipo, gente, é um baita presente para vocês. É algo que nem praticamente mexe no orçamento mensal de vocês. Então, se deem isso de presente, né? O link tá lá na bio do meu Instagram. Se inscrevam, porque é lindo quando a gente aprende tudo isso. E tudo isso vocês vão aprendendo. Tudo isso vocês vão se conectando, né? Com todas essas energias e percebendo que tem por trás de tudo isso. E vocês podem tanto indicar florais para outras pessoas, quanto para vocês, para a família de vocês. E expandir os negócios que vocês já têm, a formação que vocês já têm, ou começar algo realmente novo na vida de vocês. Sabe aquela coisa, tipo, quero fazer algo novo, quero fazer algo diferente? É uma boa oportunidade. Muito bem, Regi. Minha mãe tem uma grande dificuldade em amar os filhos. Somos bons filhos para ela, mas parece que ela nos vê como inimigos. Será algum problema espiritual? Deia, pode ter várias coisas por trás disso. A gente não pode só dizer espiritual, né? Tem vários conteúdos por trás disso, sem dúvida nenhuma. Maraísa, pode ser dividido no cartão, mas sem ocupar o limite máximo do curso? Pode. Então, por exemplo, assim, Mari, eu quero fazer o curso, mas tô sem limite no cartão. Tem como a gente fazer como forma de assinatura, onde o meu limite, onde eu sem limite consigo? Sim. Aí manda um e-mail pra gente no contato@maraisafaria.com.br. Alguém escreve isso pra mim? contato@maraisafaria.com.br. Aí eu mando um link pra você e você faz dessa forma se você tá sem limite, tá? A Regi, eu sou sua fã. De Isabela, minha pequena de 4 anos. Tá aqui do meu lado. Ah, linda. Vocês sabem que eu recebo muitas mensagens de crianças, né? E os pais falam que, tipo, não podem assistir um story meu que as crianças já estão ali querendo ver. E que me acham muito querida e tal. Eu acho uma graça isso. As crianças sempre gostaram. Sempre gostei muito de atender as crianças. Como cartão recorrente, sim, como se fosse uma assinatura, entende? Uma assinatura de revista, é como se fosse. Dá pra fazer isso sim, tá? Certo, gente? Tudo bem? Tudo bem? Querem que a gente se veja amanhã pra fazer uma nova live falando sobre esse tema? Posso usar as plantas que ficam no banheiro em outro espaço da casa? Pode. Isso, olha ali, ó. Tá ali o meu e-mail, tá? Então, se vocês precisarem dessa forma, sem comprometer o limite de vocês, tem como a gente fazer. Certo? Certo. Podemos finalizar? Vamos finalizar, já estudamos vários.
Hoje é sexta-feira, vamos aproveitar nossa sexta-feira, descansar. Amanhã a gente se vê de novo, tá? Amanhã a gente tá aqui de novo. E o copo de leite, vou falar amanhã sobre o copo de leite, tá? Vou falar amanhã. Não tem um troço aí. Amanhã eu vou falar sobre o copo de leite. E vou trazer outras plantas pra vocês também. Tá bom, gente? Muito bem, muito bem, muito bem. Gente, fiquem bem, uma ótima noite pra vocês. Um beijo grande, nos vemos amanhã. Gratidão por tudo, tá? Branca, copo de leite. Copo de leite. Copo de leite a gente fala amanhã. Tchau, gente. Até mais.